Amperge Convida, com Heloísa Carpena. As mulheres são a maioria da população brasileira, 51,5%. E os dados do censo do IBGE, o último censo, apontam para uma tendência de um Brasil cada vez mais feminino. Há 20 anos, o Brasil possui uma das legislações mais avançadas de proteção contra a violência, né, praticada contra as mulheres. E contra a mulher, a violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha. No entanto, os feminicídios, as agressões, os estupros coletivos, como nós temos visto, são números crescentes. As mulheres na justiça, então, é o tema da minha conversa hoje no Amperge Convida, e eu tenho o prazer de receber a desembargadora Adriana Ramos de Mello. A Adriana é mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, é mestre em Criminologia e Sociologia Jurídico-Penal pela Universidade de Barcelona, doutora em Direito Público e Filosofia Jurídico-Política pela Universidade Autônoma de Barcelona. Como magistrada, foi titular do primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, do Rio de Janeiro, quando venceu o prêmio Inovare, com o projeto Violeta, que trata do acesso à justiça para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Atualmente, ela coordena a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, COEM, coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Direitos Humanos e Acesso à Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a ENFAM, e coordena o Núcleo de Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia, da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Ela trabalha muito, a minha convidada. Muito obrigada, Adriana, por atender o nosso convite. Vamos começar falando de um projeto que eu sei que é muito caro a você. A mulher sofre violência de diversas formas, né, em diferentes contextos, violência obstétrica, assédio sexual no local de trabalho, violência na casa, né, na família, violência doméstica, e você coordena, além desses, né, núcleos que eu já mencionei, o programa Rio Lilás, que é um projeto extraordinário da Justiça do Rio de Janeiro, que vai às escolas para falar sobre esse tema da violência contra a mulher. A prevenção é o caminho? Com certeza. Obrigada pelo convite para estar aqui, doutora Heloísa, para falar sobre um tema tão importante, um tema assim que eu venho me dedicado há alguns anos, que é o enfrentamento à violência contra a mulher, na verdade em todas as esferas e em todos os contextos, né? Tanto no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, como também em outras áreas, como você mesmo colocou, a questão do assédio no local de trabalho, da violência praticada nas escolas também, sobretudo contra meninas e adolescentes, que esse é um tema que vem ocupando muito os tribunais de alguma forma, né? A gente tem visto um índice muito alto, por exemplo, de estupro de vulnerável, né, que são crianças violentadas, em grande parte por seus pais, padrastos, pessoas próximas a essa criança. Então, esses temas também vêm impactando o nosso trabalho na coordenação da mulher do Tribunal de Justiça, que eu estou atualmente como coordenadora, e pensando nisso, pensando nas crianças, nos adolescentes, sobretudo, né, trazendo esse recorte de gênero, sobre a questão dos direitos humanos das mulheres, a questão da violência especificamente praticada contra meninas e adolescentes, a coordenação do tribunal pensou em criar um programa que fosse realmente efetivo e levado às escolas dos municípios, né, do nosso estado. A gente iniciou o programa Rio Lilás numa parceria com o município do Rio de Janeiro, né, então a parceria também, claro, com a Secretaria Municipal de Educação e com a Secretaria Municipal de Proteção às Mulheres, que existe a Secretaria Municipal da Mulher no nosso município. Então foi um acordo que nós fizemos, Tribunal de Justiça, Prefeitura, através dessas duas secretarias. Esse programa ele foi elaborado em conjunto com várias juízes e também com uma pedagoga, né, um Tribunal de Justiça na coordenação, além da equipe técnica, né, psicologia e serviço social, nós contamos também com o serviço de uma pedagoga e nós pensamos em levar para as escolas essa discussão sobre a Lei Maria da Penha. Então, o interessante desse programa é que não é meramente uma palestra
feita pelas juízas apenas. Ela é muito mais completo, prevê uma mobilização total na escola que vai receber o programa Lilás. E dentro desse programa prevê ainda a criação nas escolas de um espaço de acolhimento para meninas e adolescentes que estão sendo vítimas de violência de gênero em todas as suas formas. Pode ser a doméstica, pode ser a violência praticada na escola, pode ser a violência praticada no transporte público, enfim. Que aquele local fosse um local humanizado para atender essa demanda e também um espaço de leitura sobre a temática da violência contra a mulher e direitos das mulheres. Então, a gente previu um espaço, a criação do espaço Maria da Penha, que é uma biblioteca, ainda que não muito grande, mas uma biblioteca com livros didáticos e livros sobre leituras femininas, né, sobre autoras, livros de autoras mulheres. Então é muito interessante que a escola toda é mobilizada para receber esse tema. Então, além da criação desse espaço, toda a escola recebe um acompanhamento técnico pelo Tribunal de Justiça, explicando o que é a rede de enfrentamento, explicando o trabalho do Tribunal de Justiça, o que faz um juiz, o que faz uma juíza. E esse programa conta com juízas e juízes jovens que recém-ingressaram na carreira. Então, eles vão à escola, não que eu não vá, eu vou também, né, outras juízas mais antigas na carreira vão também, mas a gente incorporou juízes jovens para inspirar essa juventude que está ali na escola. Muito importante, né? Faz parte da formação do magistrado também. Sim, né? faz parte da formação. Então, é muito interessante essa troca. E os alunos e as alunas ficam muito empolgados e fazem perguntas, e através dessa conexão entre o Tribunal de Justiça e a educação, eles vão incorporando também assuntos e informações sobre a Lei Maria da Penha. O que é violência, o que não é, o que configura um elogio, por exemplo, numa sala de aula em relação a uma moça, uma menina, o que já pode configurar uma espécie de assédio, de bullying, de violência especificamente. Então, eles têm muitas dúvidas sobre isso. Então, é muito além, né, do que meramente uma palestra, que já seria muito bom, mas é toda uma mobilização daquele corpo acadêmico, daquele corpo docente da escola e dos discentes, que são os alunos. E eu imagino que essa seja uma experiência também valiosa para o magistrado, né, porque vai lhe dar uma visão diferente, né? Essa experiência é importante também para o juiz, você não acha? Sim, as juízas e juízes que estão participando estão encantados. Eles dizem que isso está dando uma nova energia para eles de trabalho, porque o trabalho do juiz ele é muito isolado, né? Ele fica dentro do gabinete, né, proferindo sentenças, decisões, realizando os atos, né, as audiências, os julgamentos. Então, o programa Lilás possibilita a esse magistrado, essa magistrada, ir à escola, conversar com os alunos, e como o interesse deles é muito grande pela magistratura, o que faz um juiz, porque muitos deles não sabem, né? Ouve né, na televisão, mas não sabe especificamente como se ingressa na carreira. Então, isso é uma troca muito importante. Os juízes ficam muito felizes de poder contribuir com esse trabalho, que é um trabalho social e é um trabalho de humanidade, né, também, sobretudo. Sim, que vai impactar também a sua atuação. O CNJ está preocupado com isso. Eu vi que o Conselho editou a Resolução 492, em 2023, que estabeleceu a obrigatoriedade da adoção da perspectiva de gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário. E tratou também da capacitação, né, de magistrados relacionados a direitos humanos, etnia e gênero, raça e gênero. O que significa, na prática, adotar essa perspectiva de gênero? Casos concretos. É muito interessante essa sua colocação, porque essa resolução, eu tive até a honra de fazer parte desse grupo de trabalho, né, que elaborou o protocolo. Na época, foi durante a pandemia. E nós nos reuníamos muito online, claro, porque a gente não podia estar presencial. E foram juízes de todos os estados, praticamente, e de várias esferas. Teve da Justiça Federal, teve da Justiça Estadual, teve da Justiça Trabalhista. E o protocolo de gênero, na verdade, ele não é uma faculdade, ele é uma obrigação.
E é um compromisso ético também, porque o protocolo de gênero, na verdade, é você olhar para o processo, para aquela demanda, com outras lentes, com lentes humanas, né? Com lentes, digamos assim, para aquela perspectiva de trazer para a mulher a centralidade daquele processo. A gente observa que em alguns processos, como criminais, às vezes até alguns processos de família, a mulher ela fica bastante invisibilizada no contexto, né? Até porque o processo penal, criminal, o foco sempre foi muito réu, a garantia de direitos ao réu, da ampla defesa, do contraditório, que é muito justo, está inclusive na Constituição Federal. Mas a vítima daquele crime, ela ficava muito invisibilizada no processo penal. Ela praticamente era ouvida como meramente uma ofendida, né, como está no Código de Processo Penal, mas não tinha esse olhar e ela não tinha a centralidade, o protagonismo daquele processo. E agora, com a perspectiva de gênero, que o CNJ adotou esse protocolo como obrigatório, os juízes e as juízas, ao verificarem um processo, independentemente da área, pode ser família, pode ser penal, pode ser de fazenda pública, devem também incorporar a perspectiva da mulher naquele contexto. Tendo mulher naquele contexto e verificando uma assimetria, uma desigualdade de poder naquela relação, o magistrado deve também levar em conta o que ela diz. Deve também levar em conta quem é essa mulher, em que contexto ela vive. Se ela é uma mulher negra, se ela é uma mulher que mora na periferia, se ela é uma mulher gestante, por exemplo, né? Se houve uma agressão naquela relação conjugal, por quê? Porque a gente ainda vive num país extremamente desigual. A desigualdade de gênero ela é estrutural. O patriarcado ainda é muito presente. E o direito ele não fica isento disso. Né? Então, a gente tem até uma professora que eu gosto muito, que foi até minha orientadora, Ana Lúcia Sabadell, traz ela cunhou um termo chamado patriarcalismo jurídico. Então, o direito, ele também é incorporado dentro dessa perspectiva bastante patriarcal, independentemente da magistratura ser feminina ou masculina, isso é estrutural, é enraizado. E o protocolo de gênero, ele diz assim, olha, vamos trazer aqui também um outro olhar para a mulher que está nesse processo. Isso não quer dizer que vai ser julgado em favor dessa mulher, não é isso. Mas que o magistrado tem que levar em conta quem é essa mulher, em que contexto, por exemplo, que aquela situação ocorreu. E é muito interessante isso, porque há, claro, né, uma resistência à aplicação do protocolo, porque ele mexe com estruturas. Né? Ele mexe com estruturas que ainda são bastante androcêntricas, onde a perspectiva masculina sempre predominou, em todas as esferas. Então, você trazer as lentes de gênero para o processo, nada mais do que você verificar quem são essas pessoas e se elas estão em condições de igualdade naquele processo, se elas têm paridade de armas naquele processo. Em grande parte, as mulheres não têm paridade de armas. As mulheres, dentro desse processo, que, claro, é dialético, né, existe um contraditório, mas essa pessoa tem que ter o direito a ter, por exemplo, uma assistência jurídica. Ela precisa ter um olhar diferenciado em relação ao outro que está no processo. E se o juiz verificar que ali existe uma desigualdade, ele tem obrigação de garantir a essas partes a plena igualdade de direitos no processo. Isso é o primeiro ponto. Aí você pode me perguntar, e algumas me perguntam, mas é mais aplicável no direito penal, no processo criminal? Eu vou te dizer que não. É claro que no processo criminal, em grande parte, as vítimas de violência doméstica são mulheres. Estou dizendo que homens não sofrem, mas infinitamente menor. As mulheres sofrem mais violência doméstica do que homens. Então, você precisa garantir que essa mulher, naquele processo, ela também tenha um protagonismo, não apenas o réu. Tem que ser garantido ao réu, enfim, tudo que é previsto no Código de Processo Penal, na Constituição Federal, todos os princípios constitucionais e princípios básicos do direito penal, mas também tem que se garantir à parte que é vítima do processo essa garantia também. Tem que se olhar nesse processo e aí o juiz, ao julgar, ele vai levar em conta essa pessoa que está figurando ali como vítima. E no processo de fazenda pública, no processo administrativo, também. Por exemplo, eu fui atuar numa Câmara de Direito Público assim que fui promovida desembargadora, isso foi em 2023, fiquei 1 ano e meio em Direito Público. Foi um espetáculo para mim aplicar o protocolo no Direito Público.
Que é uma coisa inusitada. Inusitada, quase. por exemplo, porque aí eu fui lidar com uma outra parte que é super importante, onde eu apliquei o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, nos casos, por exemplo, de violência obstétrica, onde essa mulher pedia uma indenização civil, uma ação de responsabilidade civil contra o município, contra o Estado, porque teria sofrido ali violência durante o parto. Né, que a violência obstétrica ela pode ser praticada durante a gestação, parto e no pós-parto. E tem muitos casos de violência obstétrica, para minha surpresa, aqui, quando assumi essa titularidade numa Câmara de Direito Público. Então, ali foi a primeira vez que eu apliquei o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero num caso de responsabilidade civil contra o Estado, que é um tema de direito público. Não é? Sim. Então, você tem que trazer quem é essa pessoa que sofreu violência obstétrica. Inclusive, em relação à própria prova. Né? Deve fazer uma diferença você considerar a mulher como especial sujeito de direitos. Sim. Então, a valoração do depoimento, esse tipo de situação. E sim, né? O protocolo prevê o seguinte também, em primeiro lugar, os sujeitos das partes, né, como eu falei. Depois você vai analisar a prova. Né? Então, você vai ter que ter uma perspectiva de gênero para levar em conta aquela prova que foi produzida, com essa perspectiva, dando valor e credibilidade àquele depoimento, por exemplo, da mulher, das testemunhas, a própria prova pericial. Então, você tem que levar em conta todo esse contexto e aplicar também, o protocolo de gênero estabelece, os documentos e compromissos internacionais que o Brasil se comprometeu, ratificou, como, por exemplo, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Convenção de Belém do Pará, de proteção à mulher no âmbito da violência, de qualquer forma, não só a privada, mas a pública também, porque a mulher sofre violência tanto no contexto privado, doméstico, como no contexto público, como é o caso da violência obstétrica, que eu estou só citando um dos exemplos. E aí ele vai aplicar ali aqueles documentos internacionais. O juiz e a juíza também tem que estar bem atualizado, e aí a resolução prevê a capacitação específica na jurisprudência, por exemplo, internacional, da Corte Interamericana e Comissão de Direitos Humanos. Então, tem muitos casos de violação de direitos humanos das mulheres, inclusive o Brasil foi responsabilizado em alguns deles, como Maria da Penha. Maria da Penha é um exemplo mais então, assim, importante. É importante que esses casos, eles também sejam parâmetros internacionais que o juiz tem que aplicar naquele caso concreto. E, claro, fora a jurisprudência nacional, a legislação infraconstitucional e a legislação internacional, no caso, os documentos. Então, o que se discute, e aí a resolução é muito valorosa, importante nesse momento, é que o juiz tem que estudar. Né? Ele tem que estar sempre se atualizando, porque ele tem que entender que todo o nosso arcabouço jurídico brasileiro e internacional, ele é uma evolução. Né? Ele tem que se atualizar, não é porque é magistrado ou magistrada, assim como promotor ou promotora, que tem que parar de estudar. E o protocolo nos instiga, né? Nos provoca nesse sentido. Então, essa resolução, eu acho que está sendo aplicada pelo Ministério Público também, que eu tenho visto, pela própria advocacia, pela defensoria, né? Então, isso tem sido, assim, um divisor de águas, eu posso te dizer. Nós estamos falando da mulher como cliente do sistema de justiça, né? Sim. Como vítima, enfim, e nas situações em que também é parte. Mas agora eu quero falar sobre o patriarcado do outro lado do balcão, né? No próprio sistema de justiça, é a mulher magistrada. O Tribunal de Justiça do Rio, no tribunal, as mulheres representam 49% do quadro da magistratura fluminense. No Ministério Público já ultrapassamos a metade, já temos 53% das vagas de membros ativos são ocupadas por mulheres. E segundo o CNJ, o Tribunal do Rio é o único tribunal do Brasil onde as mulheres são a maioria no primeiro grau, e lidera o Tribunal do Rio a paridade de gênero entre os tribunais estaduais brasileiros. Então, isso é uma boa notícia, né, para os cariocas e fluminenses. Apesar disso, né, a representação feminina na segunda instância é menor. Bem reduzida. Proporcionalmente menor, aqui o dado que eu levantei, que o tribunal é integrado por, atualmente, 210 desembargadores e são 60 mulheres, cerca de 33%.
9%. Na administração, esse percentual é ainda mais reduzido, né? Temos hoje 2 vice-presidentes, já houve no passado uma única presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Leila Mariano. Então, esses dados apontam para conclusões. Nós podemos dizer que as mulheres são maioria na Corte Estadual, mas não decidem os destinos dessa corte, não mandam nas suas deliberações. O que é necessário para garantir essa efetiva igualdade no Poder Judiciário? Sim, tem a perspectiva da mulher magistrada, né? Então, o CNJ também tem uma política pública, que é a Resolução 255, que fala da participação feminina no Poder Judiciário. Então, é uma política de igualdade. Essa resolução é de 2018, e temos a Resolução 525, que essa é de 2023, que aumentou bastante o escopo e criou uma ação afirmativa, nessa Resolução 525, para garantia da participação feminina na segunda instância dos tribunais, porque a gente observa que na primeira instância as mulheres conseguem ingressar porque é concurso público, né? O Tribunal do Rio, nós temos mais mulheres juízas do que homens. A gente está com acho que 53%, salvo engano, varia um pouquinho, né? De concurso para concurso, mas somos a maioria na primeira instância. Quando você vai afunilando para os órgãos de cúpula, né, seja na segunda instância e também nos cargos de cúpula do Poder Judiciário, esse número vai diminuindo. Isso acontece no setor privado também, né? Acontece. Quando a gente vê as executivas, CEOs, grande maioria, homens. Grande maioria homens. Então, a gente vê que nós somos a maioria da população, a maioria no eleitorado, também temos mais mulheres eleitoras do que homens, mas nos espaços de poder, né, de comando, nos espaços que até a plataforma de Pequim fala de tomadas de decisão, nós somos minoria. Então, a gente tem que realmente avançar um pouco mais nesse sentido. A resolução do CNJ de 2023, ela é uma grande conquista, Bem recente, né? Ela é recente, ela foi uma grande conquista. A gente já observou um aumento de mulheres nos tribunais do Brasil inteiro. O Rio, e tem outros tribunais, salvo engano, a Bahia e o Tribunal de Justiça do Pará também. Pará já passou os 50%, a Bahia também está quase atingindo, ou já atingiu, e o Rio de Janeiro também está bem no topo ali na segunda instância, mas ainda muito aquém da paridade, porque a gente pensa em paridade, a gente pensa 50-50, né? 50% de homens, 50% de mulheres. A gente ainda está um pouco longe disso, mas estamos caminhando ainda a passos lentos. O que previu a Resolução 525? O percentual mínimo de 40% de mulheres. Né? Então, os tribunais que não têm ainda 40% de mulheres, o Rio ainda não tem, né? Eles têm que ter aquelas ações, aquela lista, né? Uma lista, claro, a lista tríplice, exclusivamente feminina. E a outra lista mista, onde poderiam concorrer homens e mulheres. O que a gente já tem observado, e isso os dados, inclusive do CNJ, estão disponíveis nesse sentido, é que nas listas mistas tem sido praticamente a promoção de homens. Então, você tem a lista exclusiva de mulheres e, em seguida, uma lista, embora mistas, só homens têm sido indicados. Então, a gente vai ter uma dificuldade aí de conseguir essa paridade. Sim. Se a gente não tiver, por exemplo, um quantitativo maior de mulheres, inclusive na lista mista. Por quê? Porque a gente ainda precisa, claro, que os tribunais se conscientizem de que é importante para os tribunais terem mulheres nesses espaços. Né? É a questão da perspectiva de gênero, do olhar, e mais do que isso, na minha opinião, é uma questão de representatividade. Representatividade é uma questão de democracia. A gente vive num país democrático, né? Então, a democracia prevê a paridade, a democracia prevê a participação de homens e mulheres em condições iguais. Assim está na Constituição Federal, ali no artigo 5º, inciso 1º, que é o princípio da igualdade de gênero. Então, é importante que as mulheres possam assumir esses espaços pelo princípio básico democrático.
Constituição Federal assim estabelece. Então, a gente tem que caminhar nesse sentido. Você tocou nesse ponto, né, da promoção por merecimento. Os casos, a promoção por antiguidade também tende a ser mais masculina. Sim, também. Do que feminina, né? Então, até chegar a esse número, há um caminho pela frente. Sim. E eu falando em mulheres em posição de poder no judiciário, eu encontrei uma frase da juíza Eunice Haddad, que é a presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, e ela diz assim: a presença das mulheres nas comarcas, nos tribunais, na administração e nas diretorias das associações é fundamental para o aprimoramento do sistema de justiça. Eu imagino que você concorda com essa afirmação. Mas por quê? Por que é importante que mulheres estejam nessas posições? Isso vai impactar, vai aprimorar a qualidade do serviço judiciário? Sim, a participação das mulheres é fundamental. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Carol Gilligan, que ela tem um livro chamado A Voz Diferente. Né? É importante que tenha o olhar e a voz das mulheres nesses espaços, porque nesses espaços, sobretudo de cúpula, é onde são tomadas decisões que vão afetar homens e mulheres, de alguma forma, né? Independente da questão da identidade de gênero, que também é outra pauta super importante, nessa questão de quando a gente fala em democracia e participação. Uma mulher nesse espaço, a gente sabe que uma mulher presidente, por exemplo, de um tribunal, ela que vai dirigir aquele tribunal, ela que vai pensar e criar as políticas públicas judiciárias, ela que vai determinar como vai ser a política do seu governo. Sim, né? As escolhas, As escolhas, né? Então, por que temos que ter mulheres? Porque as mulheres são fundamentais nesse espaço, porque nós temos que estar nessas tomadas de decisão. E também está na Convenção da CEDAW, da eliminação de todas as formas de discriminação, que as mulheres têm que fazer parte e participar politicamente do seu país. Quando a gente fala participar politicamente, eu não falo só da política partidária, não é só disso. Também tem a participação das mulheres. Que, inclusive, é baixa a representatividade. É baixa a representatividade partidária. Quando a gente fala em participar das políticas e das tomadas de decisão em todas as esferas de governo e também na iniciativa privada. É importante que a mulher possa decidir qual vai ser aquela política que vai ser, enfim, administrada, as escolhas, o que ela vai priorizar naquele momento. Se a gente só tiver homens, a gente só vai ter a escolha feita a partir de uma perspectiva do masculino. E não vai ter a perspectiva do feminino também. Então, é muito importante nas associações que tenham mulheres e homens. Porque é importante para a sociedade, não só pela questão da representatividade, de ver a pessoa ser reconhecida, né, como diz a Nancy Fraser, nas suas 3 dimensões da justiça, que fala de redistribuição, e quando a gente fala de redistribuição, a gente está falando de capital, de dinheiro, redistribuição de recursos, né? A gente está falando de reconhecimento, que ela muito bem fala, que a justiça no sentido maior, não só a justiça no sentido estrito sensu, mas no sentido lato sensu, ela fala de redistribuição e redistribuição de recursos, quando a pessoa está naquele poder de gestão, naquela administração, seja no âmbito do Ministério Público, ela é a pessoa que vai direcionar os recursos daquela política, é a pessoa que vai fazer as escolhas. Porque é importante que as mulheres estejam nesses espaços para que elas tenham a oportunidade de decidir também. Por isso que a gente fala da importância da mulher ter a capacidade de decisão. Então, a luta, eu acho que é uma luta que deve ser de homens e mulheres, é para que haja mulheres e homens em todos os momentos e que haja até uma alternância. Né? O princípio paritário e de representatividade prevê, por exemplo, se nós temos um presidente homem nesse momento, que nós tenhamos em seguida uma presidenta mulher, e que em seguida veio o homem, e que em seguida vem a mulher. Uma alternância de poder. Por quê? Porque isso é democrático. Então, e porque temos homens e mulheres, e porque somos mais de 50% da população, e porque nós temos que ter também capacidade de escolher, de decidir para onde vai o recurso. E fora o olhar diferente, a sensibilidade, a voz diferente, a perspectiva de gênero, ela é salutar em qualquer ambiente, seja no público como no privado. Isso passa, ou é uma mudança cultural também, né? Com certeza. E você percebe que
também as mulheres são impregnadas desse preconceito, quer dizer, quando você diz, é preciso ter uma presidente, mas não há, no momento, candidatas, né? Pessoas que se apresentem para abraçar essas missões. Você acha que as mulheres também têm que caminhar para essa direção? E aí eu volto a falar um pouco de Nancy Fraser quando ela fala da questão da redistribuição, e a gente não pode deixar de falar numa coisa super importante quando você toca nesse assunto, que é a questão do cuidado, da ética do cuidado. As mulheres, elas são tão absorvidas com a divisão sexual do trabalho, elas estão tão no espaço de cuidado com filhos, com a pessoa idosa, com a pessoa enfim, deficiente, que isso retira a mulher também dos espaços públicos, né? É muito difícil para uma mulher largar o seu espaço doméstico, mesmo ela sendo juíza, mesmo ela sendo promotora, se ela for defensora, que ela tem um cargo, ela ocupa um espaço do cuidado que a gente precisa trabalhar, por exemplo. Homens e mulheres têm que ser responsáveis pelos cuidados de forma igualitária. Se você for observar, em grande parte das famílias, é a mulher que leva o pai ao médico doente, é a mulher que fica cuidando do bebê em casa. A licença maternidade é muito maior do que a licença paternidade, quando deveria ser licença parental e não licença maternidade. O casal que tem que decidir, olha, eu prefiro ir trabalhar e você que vai cuidar, você, o pai, vai cuidar e eu que vou trabalhar. Isso tem que ser uma coisa paritária. Então, quando a gente fala, e aí muitas mulheres são tão absorvidas com a questão do cuidado, e os homens ainda não têm esse perfil, né? Não todos, né? Claro que a gente vê hoje muito mais homens cuidando de filhos, e é obrigação dele, não é ajuda, mas isso está tão internalizado que é muito difícil para uma pessoa, para uma mulher, abrir mão, porque ela não tem com quem deixar o filho. Ela não tem com quem deixar aquele pai idoso, e ela acaba não tendo como disputar uma vaga com um homem, até porque tem a questão também, né, que a gente sempre fala do charuto, né? As mulheres, elas saem da sua atividade laborativa, do seu tribunal, do seu trabalho, do seu gabinete, ela tem que ir para casa, porque muitas vezes ela tem que cuidar das pessoas que estão na casa, ela que olha as compras do mês, é ela que vê o que está faltando para a empregada, é ela que administra isso, né? E aí ela não tem tempo de ir para o charuto, ela não tem tempo de ir no uísque, e ali no charuto, é ali no uísque, é ali no vinho depois do trabalho, na cervejinha gelada, é que as tratativas e as políticas são feitas, e as escolhas também são feitas. Então, há tribunais que já têm escolhas de presidentes para 3, 4 gestões para cima, e sempre homens, né? Por quê? Porque eles que estão ali, eles já escolhem os eleitos. Então, como nós somos minoria nos grandes, nos tribunais, por exemplo, né, estamos ali na casa dos 25%, de acordo com os dados do CNJ, na média nacional, a gente está em torno de 28%. No Rio um pouco mais, 33%. No Rio um pouco mais. Então, essas escolhas, as mulheres não participam das escolhas. Então, isso faz com que as mulheres também não consigam furar o que a gente chama de teto de vidro. É um teto de vidro que a gente não consegue ultrapassar. A gente chega aqui na primeira instância, mas na segunda instância a gente não consegue chegar de uma forma em condições de igualdade com o homem, porque o trabalho de cuidado, a divisão sexual do trabalho e os papéis de gênero ainda estão muito enraizados no Brasil. Então, hoje você vê, para uma mulher concorrer a uma legislatura, ela tem que ter recursos. Aí a gente está falando de redistribuição, ela tem que ter capital. Ela tem que ter para sua política dinheiro. Não se faz política sem dinheiro. E ela tem que ter alguém que faça o papel de cuidado dela em casa. Dos filhos, da mãe, enfim, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, sem falar que muitas têm essa questão de cuidado muito enraizado, e eu mesmo tenho 2 pais idosos, por exemplo, né, um de 94 e minha mãe de 82. Né? Então, quem tem que cuidar somos nós, enfim, então tem uma dificuldade. Então, essas mulheres, nós mulheres, enfrentamos essa barreira, e a gente vai lançar até uma pesquisa agora, dia 9 de abril, pela Infam, pelo Núcleo de Gênero da Infam, onde a gente vai comprovar por evidências e científicas as dificuldades e as barreiras que as mulheres enfrentam para alçar a segunda instância. E aí, ali, depois você me convida de novo para eu falar o resultado da pesquisa. Eu já estou dando um spoiler, que é um pouco disso aí que eu já falei.
Com certeza, Adriana, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando nossos ouvintes a acompanharem o podcast, inscrevam-se no nosso canal. Toda terça-feira tem episódio novo no Ampere Convida.